pessoal. Então, vamos começar a nossa revisão dos trabalhos de interpretação e gramática. Nessa sexta questão, era para vocês relerem a frase a seguir, observando a conjunção em destaque. A consciência de cada um é fundamental, sem dúvida, mas depende do engajamento do poder público. Mantendo a coesão textual, que outra conjunção pode ser usada no lugar de mas? Por isso, portanto, pois, porém ou então. Aqui nessa oração, nesse período, o mas, ele dá uma relação de adversidade, de oposição. Então, a única das conjunções apresentadas que também dá essa ideia de adversidade, de oposição, é a porém, letra D. As conjunções por isso, portanto e então, elas dão a ideia de conclusão e o pois de explicação. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra D. Na sétima questão, vocês teriam que observar a ocorrência de crase em o amargo retorno à vida cotidiana. Retornam a mais a vida cotidiana. Em qual das alternativas a seguir ocorre o mesmo emprego da crase? Retorno a. Retorno de retornar, do verbo. Então, esse verbo retornar exigia a preposição a. E a próxima palavra é um substantivo feminino que exige o artigo feminino a. Então, a única alternativa que seguia esse mesmo emprego seria a letra A. Domingo passado, eu assisti a peça que está em cartaz. O assistir é o verbo assistir, que exige a preposição a. E peça, substantivo feminino, que também admite o artigo feminino a na frente. Portanto, é a letra A. Na letra B e na letra C, a crase foi usada, aliás, na letra C e na letra D, a crase foi usada para locução adverbial. Na letra B, para demonstrar horas, na frente de horas. E na letra E, para mostrar o tipo do bife que eu comi. E quando é a moda, a maneira de, existe a crase. Na oitava, considerando a coesão textual, complete as lacunas do texto a seguir utilizando conjunções coordenativas. O que é a coesão textual? Vocês teriam que encaixar corretamente as conjunções coordenativas nas lacunas, desde que fizessem sentido. Todas elas são conjunções adversativas, de oposição, só que teriam que se adequar a cada lacuna. Então, por exemplo, Melissa queria ir ao cinema com as amigas, mas, porém, entretanto, a mãe não queria permitir. Portanto, ou por isso, não pediu à avó que ela pediu à avó que convencesse a mãe, pois ou porque não tinha mais ninguém a quem recorrer, certo? Todas teriam que dar o sentido, dar coesão ao texto. Aqui na número 9, a questão, feita é a seguinte: ao promover a coesão entre as orações, que relações de sentido as conjunções coordenativas sublinhadas estabelecem em cada um dos textos a seguir, que tratam da transmissão da dengue? Então, na A, os cientistas esperaram até um mês e então capturaram o Aedes aegypti.
selvagens, né? Fizeram os testes e descobriram que quase todos estavam infectados com a bactéria, estando, portanto, incapazes de espalhar a doença. Então, nessa oração, nesse pequeno texto, a conjunção coordenativa e é de adição. Ela está somando a primeira ideia à outra. O esperaram um mês, né? Aliás, fizeram os testes e descobriram que quase todos estavam infectados. E a segunda conjunção, a portanto, ela está concluindo o texto, estando, portanto, incapazes de espalhar a doença. Na letra B, olha o textinho. Está todo mundo assustado com essa nova doença, que já se espalhou por quase todos os estados brasileiros, mas você não precisa ficar em pânico. Vamos entender do que se trata. Esse mas aí está dando uma ideia de oposição entre a primeira oração e o restante. Por quê? Porque todo mundo está assustado na primeira oração, só que aí ele diz para não ficar em pânico. Então é a ideia de oposição, contradição, adversidade. Agora vamos para o número 10, né? Considerando os casos de crase, complete as lacunas com A sem crase ou A craseado. Na letra A, à tarde os alunos voltaram à escola para a aula de reforço. Esse primeiro A é craseado, por quê? Porque é uma locução adverbial, então precisa de crase. Os alunos voltaram para onde? O voltar, esse verbo exige preposição. E a palavra seguinte é um substantivo feminino, admite crase. Então, este segundo A é craseado também. Para a aula de reforço. O para já é uma preposição, então esse terceiro A é apenas um artigo feminino, não tem crase. Na letra B, o bebê começou a chorar. Por que que não tem crase? Porque a palavra que vem depois do A é um verbo no infinitivo. E, se vocês lembrarem, os verbos, quando a letra A vem na frente de um verbo no infinitivo, não recebe crase. Quando a mãe saiu do quarto. Aqui a palavra que antecede o quando não exige crase, certo? Só o substantivo, a palavra depois do A, que é um substantivo feminino, mãe. Aí esse segundo A também é só um artigo feminino. C. Meus avós foram à China. Foram para onde? Para a China. Então, o foram exige preposição e o substantivo China admite crase. E depois visitaram a Itália. Ô, professora, por que não tem na frente de Itália? Simplesmente porque o verbo visitar não pede a crase. Este aí é só um artigo feminino. Na letra D, venha daqui a pouco. Daqui a pouco é uma expressão que nos remete ao futuro, nos faz pensar no futuro. Então, não tem crase. Que iremos à casa do Fernando. Iremos para onde? Para a casa. Então, o verbo ir, o iremos, exige a preposição. E a palavra que vem a seguir, casa, é um substantivo feminino, admite o artigo feminino. Então, aí o A é craseado. Logo ali na primeira rua à direita. A palavra rua não pede preposição. Então, esse A aí é simplesmente um A, um artigo.
tá bom? No slide a seguir, eu vou colocar para vocês algumas dicas de crase. Assistam. Aqui nesse slide, eu coloquei para vocês os 12 mandamentos da crase. Quem sabe assim vocês guardam de uma maneira mais fácil. No primeiro, diante de pronome, crase passa fome, não existe. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, ação, verbo. Crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Quinto, a mais aquele, crase nele. 6. Voar, volto da, crase a. 7ª, voar, volto de, crase pra quê? 8ª, diante de cardinal, numerais cardinais, né? Diante de numeral, crase faz mal. 9ª, quando for hora, crase sem demora. Lembrando que é hora exata, né? Hora correta. 10ª, palavra determinada, crase liberada. 11ª, sendo a moda de, crase vai vencer. E a 12ª, adverbial, feminino e locução, manda crase, meu irmão. E é isso, gente. Espero que tenham percebido os erros que cometeram e guardem para não esquecerem, ok? Beijos!